Eu sou Padre Del Valle, e isto é Realidade México. Há palavras que são facas. Elas ficam gravadas na memória e nunca deixam de sangrar. Há histórias que o silêncio tenta devorar. Histórias que se escondem no pó das aldeias esquecidas de Veracruz. Elas agarram-se às paredes de adobe, respiram na umidade, no bolor que cresce nos cantos escuros. Vivem no olhar dos vizinhos que sabem. Que ouvem os gritos abafados pela noite. Que veem as sombras a moverem-se atrás das janelas sujas. Mas calam-se. O medo é uma língua universal. E nestes recantos do México, fala-se fluentemente. Hoje não vamos falar de fantasmas, nem das lendas que os avós contam para assustar as crianças. Hoje, o monstro é real e tem o rosto de uma mãe. Um horror que foi cozinhado em fogo brando no coração de uma família, protegido pelo véu do amor mais sagrado e escondido pela apatia de um sistema que deveria proteger os inocentes. Um sistema que prefere arquivos organizados à justiça barulhenta. Esta é uma história que o mudará, que lhe gelará o sangue e o obrigará a olhar nos olhos da maldade. Fará com que se pergunte em quem podemos confiar quando os guardiões são cúmplices. Se ousa olhar para o abismo, fique, inscreva-se, porque o silêncio é cúmplice da atrocidade e a indiferença é a arma dos covardes. Acompanhe-me para desenterrar uma verdade podre. Uma verdade que cheira a terra úmida e justiça ausente. Bem-vindos. A história não começa com um estrondo, mas com um sussurro. Um rumor que se arrastava como uma cobra pelas ruas sem pavimentação de laloma. Uma comunidade invisível nos arredores de Xalapa. Um lugar sem nome nos mapas, mas com uma dor muito real. Aqui, as casas são construídas com chapas de zinco, blocos de betão e esperança perdida. O rumor falava das crianças Mendoza, Carlos e Luna. Um menino e uma menina. Sempre juntos, como duas sombras coladas. Sempre em silêncio. Os seus olhos eram dois poços escuros e vazios, em rostos demasiado pequenos. Não brincavam, não corriam, não riam. Apenas existiam, num estado de suspensão perpétua. As pessoas viam-nos passar de mãos dadas com uma força desesperada. E desviam o olhar. Sentia-se no ar. Algo estava profundamente errado. Era uma corrente de ar gelado em pleno sol do meio-dia. Um mau presságio que se aninhava no peito e fazia engolir saliva. Mas ninguém se atrevia a perguntar. A miséria ensina uma lição cruel. Não se meta nas tempestades alheias, já tem o suficiente com a sua. Cada família luta contra os seus próprios demônios. E os demônios da Casa Mendoza pareciam maiores, mais antigos, mais famintos. A mãe, Esperança, era um espectro. Uma mulher consumida por dentro, de poucas palavras e um olhar cortante. Só saía para comprar o indispensável. O seu corpo era um fio de cabelo esticado. Não falava com ninguém. Não retribuía o cumprimento. A sua presença impunha uma distância intransponível, um campo de força de hostilidade. O pai. O pai era uma pergunta sem resposta, um fantasma na história da família. Uma ausência que pesava tanto quanto uma lápide de granito. Assim passaram os anos. Naquele silêncio denso, tóxico, naquela normalidade doentia que todos tinham decidido aceitar. Até que um dia, ela chegou. Carmen, uma assistente social recém-saída da universidade. Tinha 24 anos e o coração cheio de idealismo. Tinha uma fé cega nos manuais, nos procedimentos, no sistema. Atribuíram-lhe aquela zona, aquele canto esquecido por Deus e, acima de tudo, pelo governo. O seu trabalho era simples no papel.
fazer um censo, identificar necessidades, oferecer os programas de ajuda do governo. Programas que quase nunca chegavam, cujas migalhas se perdiam no labirinto da burocracia. Carmen percorria as ruas de terra, com a sua pasta debaixo do braço e um sorriso que se desgastava a cada porta batida, a cada olhar de desconfiança. Sentia o peso da desesperança coletiva, uma névoa espessa que cobria tudo. Mas continuava em frente. Acreditava firmemente que um formulário bem preenchido poderia mudar uma vida. Que a máquina burocrática, se pressionada com força suficiente, poderia se mover. Não sabia que estava prestes a bater contra uma parede. Uma parede de silêncio, de medo e de uma perversão que sua mente universitária não conseguia nem começar a conceber. Numa tarde de calor pegajoso, daqueles que roubam o fôlego, chegou à última casa da rua, a casa dos Mendoza. Um pequeno quarto de blocos de cimento sem pintura, com um telhado de chapa enferrujada que rangia com o vento. Não havia janelas. Apenas uma porta de madeira em mau estado, fechada a 7 chaves. Carmen bateu. Uma vez, 2 vezes. O silêncio do outro lado era total, absoluto. Pensou em ir embora, em marcar a caixa desabitada no seu formulário. Mas algo a deteve. Um som, quase imperceptível, como o choro abafado de um animal ferido. Fraco, abafado, vinha de dentro. Ela tocou novamente, desta vez com mais força, com os nós dos dedos. Olá, sou do DIF. Venho oferecer-vos apoio do governo. O choro parou de repente. O silêncio voltou, agora mais tenso. A porta abriu-se. Apenas uma fresta. E naquela escuridão, apareceu o rosto de Esperança. Os seus olhos eram 2 carvões acesos num rosto consumido por algo que não era o tempo. Não precisamos de nada. A sua voz era um sussurro áspero, como lixa. Só gostaria de fazer algumas perguntas. Para o censo. É só um momento. Vá-se embora. A porta começou a fechar-se. Mas naquele instante, naquela fração de segundo, Carmen viu-o. Pela fresta, atrás da mãe. Um menino, de pé. Olhando fixamente para ela. O rosto estava coberto de hematomas recentes. Um olho inchado e roxo escuro, quase preto. O lábio partido e seco. Mas não foi a dor física que impactou Carmen até ao âmago. Foi a total ausência de expressão. A criança não chorava, não se queixava, não demonstrava medo, apenas olhava, como se a dor fosse o seu estado natural, o ar que respirava. A porta fechou-se com um estrondo seco e definitivo. Carmen ficou paralisada. O coração batia forte nos ouvidos. Sentiu um gosto metálico na boca. O gosto do medo puro. Sabia, com uma certeza que lhe gelava os ossos, que atrás daquela porta havia um inferno. E ela acabara de ver um dos seus prisioneiros. Correu para o seu velho tsuru, arrancou o motor com as mãos trêmulas. Conduziu como um autômato de volta ao escritório. Não viu as ruas, nem as pessoas. Só via aquele rosto, aquele olhar morto. E rompeu no escritório do seu superior, Ricardo Ramírez. Um homem com uma camisa suada, gravata frouxa e um olhar permanentemente entediado. Senhor Ramírez, acabei de ver uma criança brutalmente espancada. Na comunidade La Loma. O homem levantou os olhos dos seus papéis com uma lentidão exasperante. Bocejou sem cobrir a boca. Tem provas, senhora Mendoza? Perguntou, com o tom de quem pergunta as horas. Eu vi. Juro que vi. O rosto dele estava destruído. Uma denúncia visual não é suficiente. Pode ter sido um acidente. Ele pode ter caído enquanto brincava. Precisamos de um testemunho. Um relatório médico. Algo tangível.
Mas a criança está em perigo. A mãe não me deixou entrar. Ela foi hostil. Ramírez encolheu os ombros, um gesto que aperfeiçoara ao longo dos anos. Preencha o formulário 3A. Relatório de possível violência doméstica. Descreva os fatos da maneira mais objetiva possível. Vamos ver o que pode ser feito. Ele estendeu-lhe uma pilha de papéis. Carmen pegou-os. Sentiu o peso de cada folha. Não era papel, era uma parede. A primeira de muitas que encontraria. O sistema não queria heróis, queria burocratas. Saiu do escritório. Sentou-se à sua secretária. O ar-condicionado zumbia. Mas ela sentia um frio profundo. Um frio que vinha de dentro. Olhou para o formulário 3A. As caixas, as linhas, as perguntas estúpidas. Relação do menor com o suposto agressor? Frequência estimada da violência? Diária, semanal, mensal. Uso de armas ou objetos contundentes? O sistema não queria saber a verdade. Queria classificar o horror, atribuir-lhe um número de processo, arquivá-lo na pasta correta até que prescrevesse. Carmen percebeu que estava sozinha. O sistema não era seu aliado. Era um labirinto projetado para que se perdesse, para que desistisse. Naquela noite, não dormiu. Virava-se na cama. A imagem da criança não saía da sua cabeça. Aquele olhar vazio, morto. Ela decidiu que não preencheria nenhum formulário. Ela decidiu que voltaria. Mas desta vez, não como funcionária do governo, mas como pessoa. No dia seguinte, pediu o dia de folga. Mentiu. Disse que se sentia doente. Comprou um saco de pão doce e 2 pacotes de sumo em caixinha. Voltou para La Loma. Mas não foi à casa dos Mendoza. Foi à casa ao lado. Uma cabana ainda mais precária, sustentada quase por milagre. Uma idosa de costas curvadas regava alguns vasos feitos com latas velhas. Carmen aproximou-se lentamente, como quem se aproxima de um animal assustado. Bom dia, senhora. Desculpe incomodá-la. A idosa olhou para ela com desconfiança, os olhos como 2 fendas. O que quer? Sou a Carmen. Só queria perguntar-lhe pelos seus vizinhos, os da casa ao lado. O corpo da mulher ficou tenso instantaneamente. Ela deixou a lata no chão. Não sei de nada, disse ela, e virou-se, dando-lhe as costas. Por favor. A voz de Carmen era um pedido. Eu vi o menino. Vi o rosto dele. A idosa parou. As suas costas encurvadas tremiam. Não se virou. Todos nós vemos, sussurrou. O que se passa naquela casa? Insistiu Carmen, com a voz quebrada. A idosa finalmente virou-se. Os seus olhos estavam inundados de lágrimas contidas durante anos. E de medo. Um medo profundo, antigo. Coisas que não têm nome, senhorita. Coisas do diabo. Ela fez o sinal da cruz, um gesto rápido, automático. Aquela mulher, Esperança, não é deste mundo. O que ela faz aos seus filhos? A pergunta saiu dos lábios de Carmen como um tiro. A idosa abanou a cabeça, freneticamente. Não me faça falar. Por favor. Ela tem ouvidos em todos os lugares. Ela vê tudo. Ela olhou para a casa dos Mendoza. A porta continuava fechada, um monólito de silêncio. Só vou lhe dizer uma coisa, disse a idosa, aproximando-se e baixando a voz. Essas crianças não são irmãos como os outros. O que você quer dizer? A idosa engoliu em seco. O terror era palpável no seu rosto. Ele obriga-os, desde que eram bebés. Ele tranca-os no quarto por horas, às vezes, dias. O que é que ele os obriga a fazer? Perguntou Carmen,
embora uma parte dela não quisesse saber a resposta. A idosa não conseguiu dizer a palavra. Soltou um soluço abafado e correu para dentro de casa. Fechou a porta com um estrondo. Carmen ficou sozinha no meio do caminho de terra. O sol queimava. O ar cheirava a pó e podridão. Ele obriga-os. A frase ecoava na sua cabeça, repetidamente. Eles não são irmãos como os outros. Uma ideia monstruosa, inconcebível, começou a tomar forma na sua mente. Uma ideia tão sombria que o seu cérebro se recusava a aceitá-la, a processá-la. Incesto, organizado, forçado, sistemático. Pela própria mãe. Carmen sentiu uma onda de náusea. Apoiou-se na parede de uma loja para não cair. O mundo girava à sua volta. O pão doce e os sumos que trazia na mão pareciam-lhe um insulto, uma ofensa à realidade que acabara de descobrir. O sistema queria um formato 3A. Mas não havia caixas para descrever o inferno. Não havia um código para a alma quebrada de duas crianças. Carmen olhou para a casa dos Mendoza. Agora não era apenas uma casa. Era um túmulo. Um túmulo para duas crianças vivas. Ela voltou para a cidade. Mas já não era a mesma. A idealista tinha morrido naquela estrada de terra. Em seu lugar, nasceu uma guerreira. Uma mulher que tinha visto o rosto do mal de perto. E que não iria descansar até destruí-lo. Ela foi diretamente à polícia, ao Departamento de Crimes Sexuais. Esperou 2 horas numa sala de espera, com cheiro a desinfetante e desespero. Finalmente, um detetive a atendeu. Gordo, com manchas de café na gravata. Contou-lhe tudo. O rosto da criança. A conversa com a vizinha. A suspeita monstruosa. O detetive ouviu-a sem mudar de expressão, mascando pastilha elástica. Quando ela terminou, ele recostou-se na cadeira, que rangeu sob o seu peso. "Olhe, senhorita", começou ele, com um tom paternalista que lhe revirou o estômago. "Agradecemos o seu espírito cívico, mas o que você diz é muito delicado." "São crianças!" exclamou Carmen, desesperada. "Exato. E uma acusação desse calibre sem provas pode destruir uma família. Precisamos de provas contundentes, um testemunho direto. O das crianças. Elas não vão falar. Estão aterrorizadas. Vivem com a sua agressora. Então não podemos fazer nada. Sem uma denúncia formal das vítimas, não há caso. A lei é clara." A lei. Outra parede. Mais alta. Mais espessa. "E se essa mulher os matar?" perguntou Carmen, com a voz trêmula de raiva. O detetive sorriu. Um sorriso vazio, cínico. "Bem, se isso acontecer, então poderemos intervir. Seria um homicídio. Isso é muito mais fácil de provar." Carmen levantou-se. Sentiu que ia vomitar. O cinismo do homem era um veneno que lhe queimava as veias. O sistema não protegia os vivos. Esperava que se tornassem mortos. Estatísticas. Pastas fáceis de fechar. Ela saiu da esquadra. O sol da tarde bateu-lhe no rosto, mas ela não sentiu o seu calor. Estava congelada por dentro. Sentou-se num banco do parque e chorou. Chorou de impotência, de raiva, de nojo. Chorou por aquelas 2 crianças que não podiam chorar. Chorou por um mundo onde a justiça era um formulário e a compaixão, uma fraqueza. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo mudou dentro dela. A tristeza transformou-se em aço. O desespero, em determinação. Se o sistema não a ajudaria, ela o faria sozinha. Se a lei protegia o monstro, ela se tornaria algo mais temível do que a lei. Naquela tarde, Carmen deixou de ser assistente social. Tornou-se uma caçadora. E a sua presa era Esperança. Começou a investigar por conta própria.
Passou horas nos arquivos municipais, um lugar empoeirado e esquecido, procurando a certidão de nascimento das crianças. Os seus nomes eram Carlos e Luna. Carlos tinha 12 anos. Luna, 10. As certidões não tinham o nome do pai. Pai desconhecido. Duas palavras que apagavam metade da sua história. Descobriu que Esperança não era de Veracruz. Ela tinha chegado há 15 anos. Sozinha e grávida de Carlos. Ninguém sabia de onde ela vinha. Que passado ela carregava. Era como se ela tivesse nascido do nada. Uma aparição. Carmen começou a vigiar a casa. Sentava-se no carro, a uma distância prudente, com uma garrafa térmica de café e o coração na mão. Horas e horas, observando, a aprender as suas rotinas. Esperança saía uma vez por dia. À mesma hora, ia à loja da aldeia. Comprava sempre o mesmo: feijão, arroz, tortilhas, e voltava. Nunca demorava mais de 20 minutos. As crianças nunca saíam, nunca. Eram prisioneiras na sua própria casa. Uma manhã, Carmen viu algo que lhe partiu o coração. Luna, a menina, espreitou por uma fresta na porta. Olhava para a rua, onde outras crianças brincavam à bola. No seu rosto havia uma expressão de saudade tão profunda, tão dolorosa, que a Carmen ficou com o coração partido. Luna levantou a mão, lentamente, como se quisesse tocar aquele mundo que lhe era proibido. Naquele momento, a porta se abriu de repente. Esperança agarrou-a pelos cabelos e empurrou-a para dentro com uma violência brutal. Carmen ouviu um grito, agudo, corto, e depois, silêncio. Um silêncio mais assustador do que qualquer grito. Carmen apertou o volante com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Tinha de os tirar dali. Tinha de o fazer já. Decidiu arriscar tudo. Sabia que se entrasse naquela casa sem um mandado, poderia ir para a prisão. Perder o emprego. A sua vida. Ela não se importou. A vida daquelas crianças valia mais do que qualquer lei. Ela esperou que Esperança saísse para a sua viagem diária à loja. Cronometrou o tempo no seu relógio. Tinha 20 minutos. Correu para a casa. A porta não tinha fechadura. Apenas um trinco por dentro. Empurrou com todo o seu corpo. A madeira velha cedeu com um rangido. Entrou. O cheiro atingiu-a primeiro. Um cheiro azedo, a confinamento, a suor, a tristeza estagnada. A casa era um único cômodo. Escuro, úmido. Num canto, um colchão sujo no chão. No outro, um pequeno fogão a gás. E no centro da sala estavam eles, Carlos e Luna, sentados no chão de terra, abraçados, tremendo. Quando viram Carmen, os seus olhos se arregalaram de pânico. Carlos colocou-se na frente da irmã, num gesto protetor que contradizia a sua idade. "Não nos faça mal", sussurrou. A voz de um ancião no corpo de uma criança. "Não vim para lhes fazer mal", disse Carmen com a voz mais suave que conseguiu. "Vim para os ajudar." Ela ajoelhou-se para ficar à altura deles. "Sou a Carmen. Querem vir comigo?" As crianças não se mexeram. Apenas a olhavam com uma desconfiança tão profunda que era quase uma barreira física. "Lá fora há um mundo", disse Carmen. "Há sol, há árvores. Há crianças a brincar." Luna espreitou por trás do irmão. "Elas brincam?" perguntou num sussurro. Era a primeira vez que Carmen a ouvia falar. A sua voz era como cristal, frágil. "Sim, minha querida. Elas brincam, correm, riem." "Nós não rimos", disse Carlos. A frase era uma declaração de factos, simples, devastadora. "Vocês podem aprender a rir", disse Carmen.
Eu vou ensinar-vos. Ela estendeu a mão. Venham comigo. Vocês estarão a salvo. As crianças olharam uma para a outra. Uma conversa silenciosa de uma vida de segredos partilhados passou entre elas. Finalmente, Carlos acenou com a cabeça. Lentamente. Ele pegou na mão da irmã. E então, juntos, pegaram na mão de Carmen. As mãos deles eram pequenas, frias, ossudas. Carmen sentiu uma onda de triunfo e terror. Ela os tinha. Mas agora, a verdadeira batalha começava. Ela os tirou da casa. O sol bateu nos seus rostos. Ambos fecharam os olhos, como se a luz lhes causasse dor. Fazia anos que não sentiam o sol na pele. Ela os colocou no carro. Arrancou. Enquanto se afastavam, viu pelo espelho retrovisor Esperança a regressar da loja. Os seus olhares cruzaram-se por um instante. Nos olhos de Esperança não havia surpresa nem medo. Havia algo muito pior. Uma promessa. Uma promessa de vingança. Carmen carregou no acelerador. Não os levou para sua casa, nem para um abrigo do governo. Sabia que Esperança os procuraria e que o sistema os devolveria. Levou-os para um lugar seguro. A casa de uma velha amiga da universidade, Sofia, agora advogada criminalista. Ela morava noutra cidade, a 3 horas de distância. Contou tudo por telefone com a voz entrecortada. Sofia não hesitou. Traga-os. Aqui eles estarão seguros. Quando chegaram, Sofia recebeu-os com um abraço. As crianças ficaram rígidas. Não sabiam como reagir a um gesto de afeto. A casa era grande, luminosa, limpa. Tinha um jardim com flores. Carlos e Luna olhavam para tudo como se fosse um sonho. Sofia preparou-lhes um banho quente, roupa limpa, comida quente. Comeram em silêncio, com uma voracidade que revelava anos de fome. Depois de comer, adormeceram no sofá, abraçados, como sempre. "O que vamos fazer?" perguntou Sofia. "Precisamos de uma confissão", disse Carmen. "Precisamos que eles falem. Sem o testemunho deles, não há caso. Eles não vão falar. Estão traumatizados. Eu sei, mas temos que tentar." Os dias seguintes foram um lento processo para ganhar a confiança deles. Carmen não perguntou nada sobre o passado deles. Ela apenas estava lá. Lia histórias para eles. Ensinava-os a desenhar. Levava-os para o jardim. A primeira vez que Luna tocou a relva, soltou um gritinho de surpresa. Nunca tinha sentido a relva sob os pés. Carlos descobriu a música. Havia um piano velho na sala. Uma tarde, sentou-se à frente dele e começou a tocar. De ouvido. Uma melodia triste, mas bonita. Sofia e Carmen olharam para ele, atônitas. No meio do horror, a beleza tinha sobrevivido. No meio do silêncio, tinha nascido um músico. Aos poucos, as crianças começaram a mudar. Um esboço de sorriso aparecia às vezes nos seus lábios. Os seus olhos começaram a brilhar. Tênue, mas era um começo. Uma noite, Carmen estava a aconchegar Luna. A menina agarrou-lhe a mão. "Por que é que a mamã nos fazia isso?" perguntou. A pergunta caiu no silêncio do quarto como uma pedra num poço. Carmen sentiu um arrepio. Era a hora. Sentou-se na cama. "Não sei, meu amor. Às vezes, os adultos que devem cuidar de nós estão doentes e fazem coisas más." "Isso doía-nos", disse Luna. "Eu sei. Ela dizia que era o nosso segredo, que se falássemos, ele nos mataria. Ele já não pode fazer-vos mal. Vocês estão a salvo." Luna começou a chorar. Um choro silencioso, sem soluços. Apenas lágrimas que rolavam pelas suas bochechas. Ele trancava-nos no quarto e dizia que tínhamos que ser como marido e mulher.
Carmen abraçou-a, apertando-a contra o peito. Carlos não queria. Ele defendia-me, mas ela batia-lhe, muito forte. O Carlos é muito corajoso. Dizia que era para nos purificar, para nos limpar do pecado do mundo. A lógica da loucura. No dia seguinte, o Carlos também falou. Com frases curtas, fragmentadas. Contou dos rituais, das velas, das orações estranhas. Contou sobre a faca, de como Esperança o usava para gravar a obediência na pele deles. Mostrou os braços. Estavam cobertos de cicatrizes finas, letras, símbolos, o mapa da sua dor. Carmen gravou tudo, com a permissão das crianças. Tinha a confissão. Tinha as provas. Agora sim, o sistema teria que ouvir. Voltou para Xalapa. Sentia-se invencível. Foi à Procuradoria-Geral do Estado. Pediu para falar com o procurador especializado em crimes contra a família. Deram-lhe uma consulta para 2 semanas depois. É um caso urgente, implorou a secretária. Todos os casos são urgentes, senhora, respondeu a mulher sem levantar os olhos. Carmen esperou as 2 semanas. Cada dia era uma tortura. Finalmente chegou o dia. Entrou no gabinete do procurador. Um homem jovem, com um fato caro e um sorriso de político. Explicou-lhe o caso. Mostrou-lhe as fotos. Reproduziu a gravação. A voz de Luna, frágil e quebrada, encheu a sala. O procurador ouvia com atenção. Acenava com a cabeça. Quando a gravação terminou, houve um longo silêncio. É terrível, disse o procurador. Verdadeiramente monstruoso. Carmen sentiu uma pontada de esperança. Então, vão prendê-la? O procurador suspirou. Senhorita Mendoza, aprecio a sua coragem, mas temos um problema. Que problema? Você raptou os menores. Isso é um crime. Sequestro de acordo com o Código Penal, artigo 364. Carmen não conseguia acreditar. Eu salvei-os. Eles iam morrer. De acordo com a lei, você violou a custódia da mãe. E as provas que obteve, as gravações, foram obtidas ilegalmente, sem a presença de um tutor legal ou de um psicólogo do DIF. Não são admissíveis num julgamento. A esperança desvaneceu-se. Em seu lugar, ficou um vazio gelado. Está a dizer-me que ela vai ficar em liberdade. E que eu posso ir para a prisão? O sistema é complexo, disse o procurador. O meu conselho é que devolva as crianças à mãe. E depois, inicie o processo pela via legal. Preencha os formulários. Os formulários. Outra vez. O labirinto sem saída. Se eu os devolver, ele vai matá-los. Isso é especulação, disse o procurador friamente. Eu baseio-me em factos. E o facto é que você cometeu um crime. Ele levantou-se. A reunião tinha terminado. Pense nisso. Às vezes, por querer fazer o bem, acabamos por causar mais danos. Carmen saiu do Ministério Público, atordoada. O sistema não foi concebido para salvar vítimas. Foi concebido para se proteger a si próprio. Ela percebeu a verdade. Estavam sozinhos. Não havia justiça. Apenas um monstro. E 2 crianças perdidas. E ela, uma sequestradora, uma criminosa, a única pessoa no mundo que queria salvá-los. Naquela noite, Carmen tomou uma decisão. Se o sistema era seu inimigo, ela o enfrentaria. Não devolveria as crianças. Nunca. Ligou para sua amiga advogada. Eu sabia, disse Sofia. O sistema é uma porcaria. O que faço agora? Desaparece, pega nas crianças e vai-te embora. Para longe. Eu trato da parte legal. Vou filtrar a história para a imprensa. Vou fazer tanto barulho que não vão poder ignorar. Mas, e a minha vida?
Já não tens vida aqui, Carmen. A sua vida agora são eles. Ela estava certa. Desligou. Olhou pela janela. A cidade dormia. Carmen começou a fazer as malas. Uma pequena mala. Dinheiro em espécie. Uma identidade falsa. E as gravações. Dirigiu a noite toda. Para o sul. Para a fronteira. Para um futuro incerto. Cada vez que via as luzes de um carro da polícia, o seu coração parava. Mas ninguém a deteve. O sistema que a tinha condenado agora ignorava-a. Era invisível. Uma fugitiva. Com 2 anjos partidos a dormir no banco de trás. Chegaram a uma pequena cidade em Chiapas, perto da selva. Alugou uma pequena cabana. Longe da cidade. Criou uma nova vida. Novos nomes. Uma nova história. Ela era Juana, uma viúva, e eles eram seus filhos, Miguel e Sofia. Os primeiros meses foram difíceis. As crianças tinham pesadelos. Acordavam a gritar. Carlos nunca mais tocou piano. A música tinha ficado naquela outra vida. Luna nunca mais perguntou nada. O silêncio apoderou-se dela novamente. Carmen dedicou-se a eles de corpo e alma. Ensinou-os a ler e a escrever. Contava-lhes histórias de mundos distantes. Lentamente, as feridas começaram a cicatrizar. Não a fechar. Isso era impossível. Um dia, Carmen levou-os a um rio. Ensinou-os a nadar. E então, Luna soltou uma risada. Forte. Clara. Carlos olhou para ela e sorriu. Pela primeira vez. Carmen olhou para eles e chorou. Lágrimas de alegria. Valeu a pena. Tudo valeu a pena por aquele momento. Enquanto isso, em Xalapa, a história tinha explodido. Sofia, fiel à sua palavra, vazou a história para um jornalista investigativo. O inferno das crianças de Xalapa, a mãe que organizou o incesto. A reportagem se tornou viral. A pressão da mídia foi tão grande que o Ministério Público teve que agir. Eles emitiram um mandado de prisão contra Esperanza. Mas quando a polícia chegou, não havia mais ninguém. Esperanza havia desaparecido. Eles também emitiram um mandado de busca para Carmen, acusada de sequestro. Sua foto estava em todos os noticiários. A heroína era oficialmente a vilã. Carmen viu o seu rosto na televisão de uma pequena loja. Juana, essa não és tu? Perguntou-lhe o lojista. Carmen sentiu o chão abrir-se sob os seus pés. Pegou as crianças e saiu correndo. Tinham que ir embora. Mais uma vez, a fuga tornou-se a sua nova normalidade. Viveram em 3 estados diferentes num ano. Sempre fugindo. Carmen envelheceu 10 anos num só. O medo era seu companheiro constante. Mas nunca se arrependeu. As crianças cresciam. Estavam a tornar-se adolescentes. E com a adolescência, surgiram novas perguntas. Salvaste-nos para nos prenderes novamente, gritou Carlos um dia. As palavras magoaram-na mais do que qualquer faca. Ele tinha razão. Ela tinha os salvado de um inferno para os colocar noutro. E Esperança? Tornou-se uma lenda urbana. Ninguém a encontrou. O caso foi arquivado. Esquecido. Por todos. Exceto por Carmen. E por Carlos e Luna. Uma noite, Carmen tomou uma decisão. A mais difícil. Ela não podia continuar fugindo. Era injusto para eles. Ela reuniu as crianças. Já não eram crianças. Tenho de me entregar, disse-lhes ela. Luna começou a chorar. Não, não vás. Não vos vou abandonar. Nunca. Mas isto não é vida. Vocês precisam de ser livres. Somos livres contigo, disse Carlos. Não. Vocês são prisioneiros do meu medo. Vocês têm que contar a vossa história. É a única maneira. E o que vai acontecer contigo? Vou para a prisão por um tempo, mas vou sair e seremos livres.
Era uma mentira ou uma esperança. Ela não tinha certeza. Entrou em contato com Sofia. Estou pronta. A advogada organizou a entrega na CNDH, na Cidade do México. O dia da entrega foi o mais longo da vida de Carmen. Ela despediu-se de Carlos e Luna na porta. Sejam fortes, digam a verdade. Nós amamos-te, disse Luna. Eu também vos amo, mais do que a minha vida. Viu-os entrar e virou-se. 2 agentes esperavam por ela. Carmen Mendoza está detida. Algemaram-na. O metal frio. Sentiu-se em paz. A fuga tinha acabado. O julgamento foi um circo. A acusação pintou-a como uma louca. Mas então, eles testemunharam. Carlos e Luna, a porta fechada. Contaram a sua história. O quarto escuro, a faca, a dor. O juiz, um homem idoso, tirou os óculos. Tinha os olhos cheios de lágrimas. O caso deu uma reviravolta. O juiz absolveu-a. Estado de necessidade, disse ele. Uma sentença histórica. Quando ela saiu do tribunal, uma multidão esperava por ela. Aplaudiam. Mas ela só via Carlos e Luna. Correram para abraçá-la. Os 3, juntos, chorando, livres e esperança. O testemunho reabriu o caso. Procuraram-na. Desta vez, a sério. Encontraram-na 1 ano depois em Oaxaca. Ela chamava-se Irmã Piedad. Quando aprenderam, ela sorriu. Os filhos devem honrar os pais, disse ela. Nunca confessou. Nunca se arrependeu. Foi condenada a 50 anos. Morreria na prisão. A justiça, mancando e tarde, havia chegado. Carlos e Luna ficaram sob a tutela de Carmen. Ela tornou-se sua mãe legal. Sua verdadeira mãe. A vida depois do inferno não foi fácil. As cicatrizes continuavam lá. Mas eles já não estavam sozinhos. Carlos estudou música. Tornou-se um pianista reconhecido. Luna estudou direito. Tornou-se a voz dos que não têm voz. Carmen olhava para eles e sentia-se orgulhosa. Tinha valido a pena. Tinha visto a face do mal, mas também a força do espírito humano. Esta não é uma história com um final feliz. O horror não pode ser apagado. Mas é uma história com um final de esperança. Ela nos ensina que uma única pessoa pode fazer a diferença. Que vale a pena lutar, mesmo que o sistema lhe vire as costas. Porque na escuridão mais profunda, uma pequena luz pode iluminar o caminho. E às vezes, essa luz é tudo o que precisamos. Sou Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.